Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amada igreja de Duartina, que a graça, o amor, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada na sua vida. Aí já estamos partindo aí para quinta-feira, partindo aí pro finalzinho dessa semana e continuando aí com esses vídeos referente à semana de oração. Queríamos muito que essa semana de oração pudesse ser feita aí, né? Todos nós juntos na igreja, mas se Deus quiser, no próximo ano nós faremos juntos e também durante esse ano pretendemos fazer algumas semanas de oração, algumas vigílias de oração, para a gente desfrutar desse momento maravilhoso que é orarmos, desse momento maravilhoso que é orarmos em comunhão. Mas nessa semana, como a gente já falou, por causa dos nossos processos de mudança, nós ainda estamos aqui em Pederneiras e estamos aí nos preparando. Então, essa foi uma forma de nós estarmos falando, conversando e falando sobre a oração. Nós já estamos no nosso quarto dia. No primeiro dia nós oramos uns pelos outros, no segundo dia nós oramos pelos nossos líderes da igreja, pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos. Ontem, que foi o quarto dia, nós oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelas eleições, para que Deus esteja aí abençoando e colocando homens que queiram fazer o bem para a nação. E hoje, o quarto dia, eu queria direcionar esse dia para falarmos sobre missões, que é um tema que toca muito meu coração, que é o tema que deve ser falado, vivido dentro da igreja. A igreja deve investir em missões, fazer missões, viver missões. Missão é o nosso propósito, é a ordem de Deus para nós. Missões é a ordem que Deus deu para nós. E existe uma missionária que se chamava Sophia Miller. Ronaldo Lidório conta muito a história dessa missionária. Ela foi missionária aqui na Amazônia. Ela sentiu no coração dela, ela é americana, ela viu um homem pregar lá em Nova York em um caixote, isso lá nos anos 60, e ela sentiu em seu coração e decidiu vir para Amazonas para pregar o evangelho. Ela ia de aldeia em aldeia, ela andava aquele rio Amazonas à noite para atravessar para outra aldeia e trabalhava o dia inteiro. Os guias falavam que ela era incansável, tanto que mesmo viajando à noite pelos rios, era naquele momento onde ela parava para traduzir as escrituras na língua daquelas etnias. E no final da vida dela, quando ela já tinha voltado para sua casa nos Estados Unidos, um jornalista lhe perguntou qual foi o seu chamado, quando apareceu o seu chamado. E ela pensou, olhou assim: olha, eu não creio que eu tive um chamado, eu creio que eu cumpri uma ordem. E essa é a ordem que Jesus deixou para nós. Vou lembrando agora um texto que é muito conhecido de nós, que é a grande comissão lá em Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Diz assim a Santa Escritura: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos ordenou: ide, portanto, fazei evangelhos, caminhem fazendo discípulos, pregando o evangelho a toda criatura. Não somente ser missionários em lugares longínquos, mas eu e você devemos ser missionários em nossas casas, em nossas famílias, em nossas escolas, em nossos
em nossas faculdades, universidades, em nossa igreja, em nossa cidade. Nós devemos ser missionários, meus irmãos, e nós devemos ajudar a vida dos missionários. Eu ainda não sei muito como é a contribuição missionária da igreja, mas eu vou querer propor isso à igreja, para que a gente dê um passo de fé e apoie alguns missionários. Porque toda igreja que apoia os missionários é uma igreja que é sustentada por Deus vivo. Deus não deixa as coisas faltar à igreja que ajuda missões. Deus não deixa. Essa é a experiência que eu tenho já nos meus 38 anos de cristianismo, de líder da igreja. Antes mesmo de ser pastor, eu fui diácono, fui líder de jovens, e a gente vivencia isso na minha vida, que quando a gente investe na vida de missionários, a igreja é suprida pela graça de Deus. E a igreja não passa por necessidades. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos 3 maneiras de ajudar em missões: orando por eles diariamente. São homens e mulheres que largaram as suas vidas sem saber se voltariam para suas casas. Na África, estão lá com os ribeirinhos aqui no Brasil, estão lá em Portugal, estão na Espanha, naquele território muçulmano, muitos estão na China escondidos. Nós devemos orar por eles. A segunda coisa que nós devemos fazer é contribuir. É contribuir financeiramente, meus irmãos. É ajudarmos e ofertarmos para a vida desses irmãos. Porque eles estão fazendo o que a igreja precisa fazer. Eles estão abrindo mãos de trabalhos para irem lá pregar o evangelho. Eu e você temos que abençoar a vida desses missionários. Nós temos que ofertar e cuidar deles financeiramente também. E o terceiro é fazendo. Se você não tem esse dom missionário de ir para fora, ir para o exterior, ou de ir para outro lugar do nosso país sendo um missionário ou um evangelista, você tem o dom de ser missionário aí onde você vive, que esse é o papel do cristão, pregar o evangelho. Com a sua vida, as pessoas vão olhar na sua vida que você é diferente, e isso é ser missionário. E essas 3 coisas que eu disse não limitam as outras. Você tem que orar, você tem que ajudar e você tem que ser missionário aqui. E se Deus tocar no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu jovem, de que você tem que sair aí pelo mundo para pregar o evangelho, vamos orar, vamos pedir direcionamento de Deus e partir para isso. Que possamos aí estar orando pelas vidas dos nossos missionários, os missionários ligados à nossa junta de missões, tanto nacional como a PMT, que é a junta de missões, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a outros missionários que estão com outras agências. Nós temos aqui do nosso presbitério o Daniel Causi, o pastor do reverendo Daniel Causi, que está lá na Espanha, faz um trabalho com os muçulmanos lá. Ele é um homem de Deus maravilhoso. Temos também um grande amigo que logo, se Deus assim permitir, vamos trazer à igreja, o reverendo Adoniran. Ele faz um trabalho com pastores que passaram por muitas dificuldades, pastores que estão passando por momentos depressivos. Ele fez lá uma chácara, um projeto AMA, onde ele acolhe esses pastores. É um projeto maravilhoso. E eu e você, meus irmãos, nós temos que orar para que Deus ative esse mover missionário no nosso coração. Essa foi uma ordem: fazei discípulos em todas as nações, pregando, ensinando o evangelho a toda criatura. Que essa seja a nosso chamado, assim como a missionária disse. Eu não cumpri um chamado, eu cumpri uma ordem que foi dada de pregar o evangelho. Que nós possamos cumprir essa ordem. Tire um momento hoje para orarmos para esses missionários.
Eu vou depois descrever lá alguns missionários o qual eu tenho contato, que a gente pode estar orando. Temos aí o Daniel Cause, a Madalena Gomes, que é uma missionária que está na África. O Gessé também um missionário que está na África. Eu tenho 2 amigos que têm trabalhado aí no Iapoque e ali no Amazonas, o Leonardo e o Li. Eles estão trabalhando pela Junta de Missões Nacionais. Temos vários amigos aí missionários e que a gente possa orar pelos nossos missionários, para que Deus esteja os sustentando na graça e também naquilo que eles necessitam, no alimento, para que eles possam pregar o Evangelho. E para que Deus esteja nos dando força para que eu e você possamos pregar o Evangelho aqui. Para que eu e você possamos ofertar para esses irmãos, esses missionários, e para que eu e você também possamos ofertar o nosso tempo e as nossas orações em favor deles. Amém? É muito importante orarmos pelos missionários, porque nós necessitamos que a palavra seja pregada. Nós precisamos ansiar a volta de Cristo. E missões é a ordenança que vai fazer com que Cristo volte o mais rápido possível. Amém? Vamos orar? Querido amado Deus, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem abençoado nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido perfeito, Pai, conosco. Obrigado por mais esse dia de oração. O Senhor esteja abençoando a vida mais uma vez, te peço, da nossa igreja, de cada irmão que está acompanhando com a gente. Que o Senhor esteja alimentando seus corações através da Tua palavra, através de nossas orações. Que o Senhor esteja unindo cada vez mais a vida dos nossos irmãos. E o dia de hoje nós tiramos para orarmos pela vida dos missionários, ó Pai. Esses homens e mulheres que abrem mão de suas vidas para se dedicar ao reino, se dedicar a pregar o Evangelho, a sair de suas casas, de seus países, a enfrentarem problemas que eles nunca imaginariam que podiam enfrentar. Abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão de seus familiares para pregar o Teu Evangelho. Esteja com esses homens e mulheres de Deus, ó Pai. E também peço pela vida da nossa igreja, para que a nossa igreja seja uma igreja missionária. Missionária em todos os sentidos. Missionária porque nós oramos por esses movimentos missionários. Uma igreja missionária porque nós ofertamos na vida dos missionários, e uma igreja missionária porque nós somos missionários dentro da nossa cidade, missionário dentro de nossas casas, de nossos trabalhos, porque nós somos homens e mulheres que vamos cumprir essa ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus nos dê força para sermos missionários, dê força aos missionários que estão aí trabalhando em prol do Teu Evangelho. E abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja possa ser luz em Duartina, para que a nossa igreja possa ser uma igreja que oferte na vida dos missionários, uma igreja que busca levar o Teu Evangelho de toda maneira, para a glória e honra do Teu nome, Senhor, que nós oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Amém? Recebe a bênção, irmãos. Que o amor do nosso eterno, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, que a graça do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Cordeiro Santo e puro, e que as consolações do Santo Espírito de Deus, o Deus Espírito, sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a minha vida, hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém. Igreja, um grande beijo. Separe um tempo para orar, separe um tempo para estar com a sua família orando. E amanhã estaremos aí para mais um dia da nossa reunião de oração. E se prepare para que domingo vamos na escola dominical e no culto à noite cultuarmos e louvarmos a Deus. Igreja, um grande beijo, um grande abraço. Já estou com saudade de vocês. E até mais. Tchau, tchau.